Olá pessoal, professor Mariano Júnior de História. Vamos fazer uma questão a respeito da Idade Média do Enem de 2021. Veja só o que diz o texto da questão. Diz assim: desde o século XII que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e igualmente a dos citadinos de caráter mais jurídico, a cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar, ou seja, que não fosse o latim, através do seu uso na religião. O comportamento desse religioso, Francisco de Assis, demonstra uma preocupação com as características assumidas pela Igreja. Que características são essas assumidas pela Igreja que preocupavam Francisco de Assis e seus seguidores? E com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelos ou pelas, ou seja, tinha mais alguém, além de Francisco de Assis, que compartilhava aí a sua preocupação com esse posicionamento da igreja. Primeira coisa, que posicionamento da igreja é esse? É um posicionamento elitista, é um posicionamento voltado para satisfazer os desejos e necessidades dos dois principais grupos de elite, o clero e a nobreza. Mais precisamente o alto clero, né? Papa, cardeal, abade, madre superiora, e a alta nobreza, os monarcas, barões, viscondes e assim por diante. Essa galera absurdamente sentada no topo da pirâmide social não queria saber de muita mudança. E a Igreja Católica, extremamente conservadora e elitista, fazia de tudo para manter o controle ou influenciar de maneira cada vez mais profunda a população em geral. E ela vai se sacralizar, ou seja, se tornar cada vez mais santa, imaginando que essa superioridade espiritual seria o suficiente para controlar a população toda por todo o tempo. E não foi bem assim. Francisco de Assis é um exemplo de alguém que rompeu esse dogmatismo da Igreja Católica, lembrando que ele é um membro da Igreja Católica, vai ser fundada a Ordem dos Franciscanos a partir da sua atuação voltada para quem? Voltado para os mais pobres, voltado para os miseráveis. Francisco de Assis se preocupava em fazer as suas pregações de tal maneira que a população entendesse. Por isso ele deixa de lado o latim inúmeras vezes nas suas pregações, para falar o que é chamado de língua vulgar, língua nacional. No caso dele, o que seria hoje um dialeto italiano, para falar do amor divino e da necessidade de cooperação e irmandade entre os cristãos. E aí, quem como ele se preocupava com o pobre, com o carente, quem como ele criticava esse elitismo da Igreja Católica, apontando a necessidade de mudanças? Aí a alternativa correta que vai nos apresentar, isto será a alternativa B de bola, os movimentos heréticos. Porque movimento herético, inclusive Francisco de Assis foi acusado de heresia e quase foi considerado um herege punido pela Inquisição, né? Mas houve ali uma negociação para que isso não acontecesse, entre ele, o alto clero e alguns apoiadores importantes que ele compartilhava. Mas como é que um homem da igreja se aproxima de movimentos heréticos? Pela sua visão de mundo, pela ideia de que a igreja deveria sair dos altares luxuosos e vir para a rua, que os membros do clero deveriam sujar os pés para atender ao órfão e à viúva, cuidando das suas necessidades, como diz a passagem bíblica, que a única religião de verdade é cuidar exatamente do órfão e da viúva, daquele que tem necessidade imediata. E para se fazer compreendido, deve-se abandonar o latim, você deve usar a língua que o povo conhece. E vários movimentos heréticos
eram reconhecidos pela igreja dessa forma, pelo dialeto local que falavam, pela escrita local que se dedicavam, certo? Então, por isso que é a alternativa B. Talvez desse para você retirar a maioria das outras alternativas por eliminação, porque falar que os senhores feudais, que é a alternativa A, faziam oposição à igreja, lógico que não. Os integrantes das cruzadas, a cruzada é um evento idealizado pela igreja. Como é que vai fazer oposição a ela? Complicado, né? Corporações de ofício não é um movimento de oposição à igreja, é simplesmente um modelo de produção manufatureira, então fora aí do padrão. E a alternativa é universidades medievais, a maioria delas vinculadas à igreja, apesar de criticar a igreja de maneira veemente, mas eram aliadas. Por exemplo, as obras escritas nas universidades eram em latim, exatamente por ser considerada uma língua dos cultos daqueles intelectuais da época. Confirmando, portanto, a alternativa correta é a B, movimentos heréticos. Espero estar ajudando você. Um abraço, até a próxima.